Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja Ele louvado, amado, glorificado e adorado. Juntamente com o Pai, no poder do Espírito Santo, que toda a corte celestial possa se dobrar diante do nome, da pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, tão amado pelo Pai. Igualmente também somos amados pelo Pai, porque nós somos pessoas planejadas, fomos pensadas, fomos desde todo sempre programadas por Deus para nos trazer do nada à existência no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo que Ele designou para cada um vir, do nada à existência, e tudo no amor. Só quando todo o planeta estava regado, regido pelo amor através das manifestações das criaturas, de cada criatura, de tudo que diz respeito à natureza, de tudo que diz respeito a todo o equilíbrio que existe na Terra, o movimento da Terra, a rotação da Terra, todo o giro, toda a dança que ela faz ao redor do Sol, todo o ciclo lunar, tudo que diz respeito à profundidade do azul do céu, do qual ninguém se cansa do azul profundo do céu, ninguém quer mudar a cor do sol, do céu nem das nuvens. E é interessante que nos cansamos da cor de nossas casas, dos nossos móveis, mas do céu nunca. Deus escolheu a cor exata, que nunca cansaria o olhar do homem. Tudo foi feito com um primor inexplicável. Tudo foi feito tão belo. Tudo foi feito com tanta perfeição. E em tudo que Deus pôs as suas digitais de Criador, Ele pôs com todo amor, só pensando em toda a humanidade, em toda essa quantidade absurda de pessoas que para Ele não importa a quantidade, Ele ama cada um, Ele ama incondicionalmente cada um. Ele tem um apreço, ele tem um amor, uma loucura de amor por todas as criaturas humanas semelhantes a ele. Santo que ele buscou tecer e criar com a semelhança dele, com a santidade dele, com a amizade dele. Ele tudo fez para que nós entendêssemos, dentro do amor que Ele nos mostra, a partir do momento que começamos a abrir os olhos para as cores vibrantes, para toda beleza, toda novidade que nós vamos vendo à medida que vamos desenvolvendo nossa consciência, nosso raciocínio, e vamos admirando desde as pequeninas coisas, e na medida que crescemos, tudo vai ampliando, o mundo vai ampliando, e deveria também junto ampliar também a nossa admiração. A nossa admiração e com isso brotar de dentro do coração e ser verbalizado como uma música, como uma poesia, como uma oração inspirada, contínua, ininterrupta de louvor, de louvores que não terminam enquanto a nossa vida não se esvai, mas se vivermos 100 anos, 100 e poucos anos, que todos os dias, cada minuto, cada segundo, que cada batida do nosso coração
fosse um ato de louvor, um ato de gratidão a Deus, não só com palavras, com a nossa alegria, com a nossa gratidão, com a nossa admiração, mas que nós tivéssemos um pouquinho daquilo que Jesus o foi durante todo o seu percurso terreno, onde ele tinha um desejo ardente de ir ao encontro do Pai na solidão dos cantos e recantos da sua terra natal. Ele procurava principalmente na cumplicidade da escuridão das noites para ficar mais íntimo ainda e mais intimamente ligado e unido ao Pai. Imaginamos nas noites de luar o que brotava, o que realmente saía do coração de Jesus, que expressões ele usava, que palavras ele usava. E não é possível imaginar Jesus no meio de uma natureza deserta, mas onde ele se sentia completamente aninhado no colo do Pai. Os seus olhos expressavam, além do brilho natural do amor com que ele olhava para o alto, como é característico de quem fala de Deus olhar, mas quantas lágrimas foram roladas do olhar de Jesus, dos olhos de Jesus, não por tristeza, mas de gratidão, de amor, de uma saudade, do desejo de cumprir com toda a perfeição o projeto de Deus para a salvação dos irmãos de Jesus, que somos todos nós, pessoas de todo tempo, todo lugar, toda raça, toda cor, todas as etnias terrenas, por todos. Nenhum escapou. A criança mais pequenininha que começou a sua vida dentro do útero de uma mãe, dentro de uma formação, de um coraçãozinho, já havia uma alma. Foi desenvolvendo, fecundou, escolhido por Deus e foi sendo elaborado pela Mãe Natureza, dizemos nós, mas quem que criou a natureza? Deus, o divino artista, o grande artista divino, artista sagrado, um artista que nós abismamos, ficamos com a boca aberta diante da beleza de certos lugares que só um Deus como Deus pode criar e inventar como ele fez tão bem. Este Deus que desde o princípio bíblico deste livro, que é mais do que uma carta amorosa em que ele pôs em nossas mãos, com nosso endereço, destinada a cada um de nós, redigida por mãos humanas, tementes, amorosas, gratas a Deus, mas inspirada plenamente, indicada, ditada pela voz interior de cada um, mas que era a voz do Espírito Santo de Deus. E assim toda essa carta foi confeccionada e foi escrita a mais bela de todas as histórias, a história de amor, a história da salvação do ser humano. E por mais pecadores que sejamos, por mais que pequemos neste mundo, Jesus e seu Pai continuaria a fazer loucuras de amor por nós.
E quando vemos assim a realidade divina, essa realidade tão linda, tão sagrada, tão perfeita, tão santa, 3 vezes santo, cujos anjos que já conhecem se dobram, se rendem, e aqueles que fazem as experiências, grandes experiências deste amor que passam a se dobrar, a entregar a vida, a entrar no martírio mais doloroso, mais asqueroso, mais rejeitado, até pelo pensamento, mas que já existiu durante toda a história da Igreja, eles entravam em qualquer tipo de fogueira, em qualquer tipo de decapitação, em qualquer tipo de sangramento, em qualquer tipo de martírio na carne, sorrindo, rezando, louvando e feliz, como se fossem loucos. Mas essa loucura é uma palavra que designa para essas pessoas santas, amigas de Deus, uma loucura de amor. Um amor que extrapola todos os amores e paixões mundanas, que extrapola todo o amor humano, toda a afetividade humana no sentido de paixões. Uma loucura que vai muito além de todos os apegos. Uma loucura que recusa riquezas, que recusa glórias, que recusa brilho, que recusa holofotes, que recusa absolutamente tudo aquilo que tira o brilho de Deus. Loucuras que nos levam a recusar todo e qualquer tipo e espécie de elogios, porque sabemos que nós não temos méritos nenhum em nada que fizermos de arte, de descoberta, de coisas literalmente interessantes para a humanidade, porque nós sabemos que tudo provém da sabedoria e desce do trono de Deus. Nós sabemos disso. Tudo vem de Deus e tudo que construímos, tudo que inventamos, tudo que fabricamos vem da natureza que Deus criou. A matéria-prima toda está plugada na Terra ou em outros planetas, poderia ser, mas são planetas modelados pelas mãos artísticas, divinas e santas do Criador, aprovado e aplaudido pelo Salvador, e completamente molhada, tocada, acabada, batizada pelo Santificador. Ele que foi o que dava respaldo a toda criatura, a tudo que foi criado pelas mãos do Pai. Ele é o finalizador de toda a obra. Por isso ele continua na dinâmica de manter a terra viva, de manter tudo que é destruído por uma queimada num ano, o ano que vem você passa, todo o cenário está modificado. Onde havia grandes árvores frondosas, floridas, que foram completamente destruídas pelo fogo. No outro ano, quando você passa, a florada está cobrindo a natureza. O gramado verde cobrindo o que era cinza. E a natureza não para de trabalhar, porque o Espírito Santo, ele dá vida à vida. Ele consegue dar vida a tudo e a todos. Ele é o sustentáculo do universo.
Ele é o pombo, simbolizado pelo pombo, que tem sob as asas o mundo inteiro. Ele tem dentro do coração dele a humanidade. E ele se faz pequeno em pequenas gotas, vamos dizer, da água da qual ele também é simbolizado por ser um elemento vital ao homem. Ele entra no coração do homem e pelo calor das suas asas, das suas plumagens, que ali dentro está nosso coração como um ovo, que para quebrar, para gerar vida, é preciso do calor da ave. Nosso coração explode de amor e brota e nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, completamente modificada e transformada, porque fomos abortados pelo mundo, um mundo que nos corrompeu através do primeiro homem, da primeira mulher, do pecado original. E com essa marca viemos, e o Espírito Santo dentro de nós vai derretendo, vai desmanchando pelo batismo todas as nódoas que vão surgindo como consequências de nossas escolhas. E com isso, com essa experiência do amor, nós percebemos que o amor é verdadeiramente o calor que a humanidade precisa, é o toque que a humanidade precisa, é o carinho que a humanidade precisa, é absolutamente tudo, é o alimento que a humanidade precisa, é o oxigênio que a humanidade precisa, porque se não fosse por este amor, tudo seria morte. Tudo seria como no primeiro capítulo da Bíblia, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, tudo era caos, tudo era escuridão, não havia luz, era tudo caótico. Mas o Espírito Santo pairava sobre o caos, sobre essa inexistência total de tudo. E Deus foi criando e foi dando vida e foi dizendo, e a sua palavra criadora foi gerando a vida. A sua palavra criadora foi confeccionando absolutamente tudo aquilo que é inexplicável, onde o homem tenta, pela sua inteligência muitas vezes medíocre, dizer e ousar dizer que tudo começou com a explosão do Big Bang. Com uma explosão, foi simplesmente a explosão do Big Bang, o coração benigno, santíssimo de Deus, que explodiu de amor e ele deu a luz a tudo. Para que nós, seres humanos, filhos de Deus, colaborássemos com ele na sua glória. Por isso, o que devemos a Deus é que toda a humanidade cante um cântico novo, um cântico cheio de glória, assim como Moisés, com todos aqueles homens que atravessaram o mar a pé enxuto, o mar vermelho, cantar o cântico de Moisés, onde só havia elogios, louvores, enaltecendo o Deus único e verdadeiro, enaltecendo aquele que tudo pode, aquele que tudo de bom é. E às vezes eu me pergunto,
Como que temos gastado as cordas vocais dos nossos gargantas? Às vezes jogamos tantas palavras fora, tantas palavras que são parole, palavras que se esvaem como fumaça, que não têm o mínimo sentido. Porque quando a palavra é sábia, quando a palavra é dita para a pessoa certa, na hora certa, ela lhe cria algo, ela transforma realidades duras, pesadas, difíceis, traumáticas, em realidades leves, transforma o inferno no céu. A palavra é como um guindaste que é capaz de tirar toneladas de pessoas de dentro de abismos. A palavra tem uma força descomunal. E Jesus é a palavra. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo, ele é a comunicação do Pai conosco. E tudo aquilo que ele veio nos falar, nos dizer dentro do seu evangelho é exatamente para nos dar vida e vida e abundância. Assim como os evangelhos desses dias têm falado muito do capítulo 10 seguinte, do capítulo 10 de João, onde está descrito em parábolas tudo que diz respeito às ovelhas e o pastor, tudo que diz respeito. E quando Jesus nos disse eu sou de Jesus, ele diz eu sou, : eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas só podem entrar no redil, só podem descansar, só podem ser salvas se entrar pela porta do meu coração. Eu a abro a quem quiser, a quem bater. Por isso eu digo que bata e se abrirá, procure e acharás, buscai e achareis, pedi e recebereis. E quando Jesus continua falando do eu sou, : eu sou a porta das ovelhas. É pela porta que nós saímos, nos libertamos. Eu sou o bom pastor. E ele é o bom pastor e sempre ele é o bom pastor do topo da cabeça até a sola dos pés. Toda a personificação de Jesus é a própria bondade, é o próprio amor e a misericórdia, igualmente o Pai e o Espírito Santo. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, : a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim jamais verá a morte. Porque a morte biológica não é a morte, é a porta que nos leva para a vida eterna. Ele diz, eu sou, : a videira e vós sois o ramo. Se estiveres ligado em mim, darás cachos abundantes, viçosos de uvas. Mas se estiveres desligado, será lançado no fogo e se queimará, porque não terá dentro de si nenhuma essência do que diz respeito à vida. Será uma sequidão total, uma lenha para o fogo. E se estiver em mim, terás o caule viçoso, onde circulará como a circulação sanguínea todo o vício do amor, toda a essência do amor. Eu sou, ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não anda nas trevas, não tropeça. Aquele que crê em mim, ele não fica paralisado porque a escuridão paralisa.
A escuridão nos paralisa para não fazermos as coisas que é da vontade de Deus. A escuridão é cúmplice do pecado. Comete-se muito mais pecado, principalmente da carne, na escuridão, na noite. É à noite que as mariposas saem em busca de aventuras. É à noite que os amantes, que os adúlteros, que as adúlteras deslocam para os antros do pecado. É à noite que se tira as coisas alheias. É a noite que camufla as fisionomias para enganar. Assim como o demônio é o pai da mentira, a noite ajuda a não distinguir a verdade. E isso não é de Deus. Por isso ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho a não ser eu. Eu sou a ponte que liga a terra ao céu, que atravessa o abismo que nos distancia tanto do céu e distancia o céu de nós. A ligação única que temos é a ponte que é Jesus. Ele é a vida, é Ele que dá sentido à vida, é Ele que nos leva a abnegar-nos, a abdicarmos absolutamente de tudo aquilo que pode nos prender. Por isso, Ele se prende na cruz, seus membros se prendem, sendo o homem tão livre como Jesus o foi, enquanto na terra livre de tudo, livre de preconceito, livre dos conceitos de toda a linhagem do judaísmo, livre do que pensavam, do que falavam, completamente livre, nunca preocupando com o que vai comer, o que vai beber, sempre esperando e crendo e tendo a certeza de que o Pai provê, que o Pai sempre proveu e proverá para aquele que confia, assim como eu, 32 anos, eu digo que empurrar carrinho de supermercado, eu nunca fiz isso. Eu nunca precisei de ir no supermercado encher aqueles carrinhos para passar no caixa e pôr os itens diante da balconista, da vendedora, porque Deus provê tudo que eu preciso. Eu nunca mais entrei em lojas para comprar roupas, porque a minha preferência são as usadas. Eu nunca entrei mais numa boutique, numa loja, para experimentar uma roupa, para comprar uma roupa. E com isso, eu tenho moradia digna, eu tenho veículo que desloco de um lado para outro, para levar a palavra, para levar meu testemunho. Todos os itens e detalhes que eu preciso, eu oro e peço a Deus e confio e esqueço como uma criança. E as coisas chegam. Tudo que preciso para a minha sobrevivência, questão de remédios, alimentação, vestuário, tudo que diz respeito à manutenção de uma casa, questão da água, da luz. Nunca cortaram minha luz, nunca cortaram minha água. E tudo provê de Deus, porque sou aposentado por invalidez e meu salário é para pagar a prestação do carro, porque meus carros são carros que andam muito, por isso nem tempo para lavá-los eu tenho. Eu compro, ele vem limpo da loja, mas com o tempo a poeira, o barro vai acumulando
E ele é só lavado quando ele é trocado pelo próximo dono. Mas o meu coração está sempre limpo, porque eu estou sempre buscando a chuveirada da misericórdia, o banho diante do tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão, que nos ajuda a manter o equilíbrio e nos ajuda a evitar com extremo zelo o pecado. O alimento preferido meu é a Eucaristia, mesmo sendo nas missas televisivas, pela televisão, por causa das questões hoje, da dificuldade de ir à missa por causa de senha, coisas parecidas, e por causa da economia, questão de ir e vir, moro longe da cidade, mas não é nem o ministro da missa que eu assisto, que eu participo pela TV, e nem o padre que me dá a Eucaristia, é o próprio Jesus. É a comunhão espiritual, que eu tenho certeza que nunca me falta, que satisfaz meu coração, embora o sacramento da missa, que eu não deixo de ir aos domingos, porque quando tudo isso acabar, as minhas missas serão diárias, quase que diárias, porque antes da pandemia era também assim. Porque eu sempre preciso estar vivendo o namoro com o meu amado. Eu preciso estar sempre buscando meu noivo, o noivo da igreja que somos nós, e Jesus é aquele que ama e tem a igreja como pupila dos seus olhos. E eu faço parte de tudo isso. De uma forma especial, você idem. Por isso, não podemos dar bolo em Jesus, deixá-lo esperando ali sentado no trono do sacrário, ou na patena, ou na âmbula para ser distribuído. Ele anseia para vir aos meus lábios e descer ao meu coração. Porque é comunicando dessa forma, é tendo essa comunhão profunda, essa intimidade constante, esse relacionamento assíduo, é que eu vou me tornando um cristão autêntico, verdadeiro, sem as hipocrisias das quais Jesus tinha tanta repugnância. E ele diz, quando ele diz que é o pastor, ele sabe. Ele não maltrata a ovelha. Ele nunca dá uma bordoada na ovelha. Ele nunca pune a ovelha, bate na ovelha, surra a ovelha. Ao contrário, elas são tratadas com tanto esmero e tanto carinho que é de impressionar a relação do pastor, do bom pastor, com as ovelhas, que só Jesus é realmente o bom pastor. Porque ele trata as ovelhas assim como ele pediu a Pedro, quando Pedro disse que o amava, e ele perguntou 3 vezes: então cuida do meu rebanho. O que quer dizer, se você me ama, prove que me ama amando as minhas ovelhas, tratando-as como se você estivesse cuidando de mim. Porque na realidade a pedagogia de Deus, a metodologia de Deus não é a metodologia do castigo. O castigo é simplesmente consequência das nossas más escolhas. Porque Deus jamais foi um Deus punitivo, castigador, porque Deus sabe que o castigo leva as pessoas muitas vezes até odiá-lo,
Hoje eu vi pessoas dizendo, pessoas extremamente da igreja, cristãs que rezavam por causa do resultado de um exame cuja a mãe dessa pessoa que me ligou foi diagnosticada com câncer, que precisava começar um tratamento. Ele falou: Luiz, confesso que eu fiquei magoado com raiva de Deus. A mãe idem, mas eu rezei tanto, mas eu rezei tanto, mas eu rezei tanto. Não quer dizer que as nossas orações vai levar Deus a fazer nossa vontade, porque Ele sabe porquê de tudo. Por mais trágico que sejam os acontecimentos, ele sabe, se ele permite, é porque é para a glória de Deus, é para a edificação nossa, é para o crescimento de cada um, é para entendermos quem está sofrendo, é para sermos mais humanos, porque quanto mais humano, mais divino eu me torno. O amor é a mola do mundo, é a chave mestra que abre o céu. O amor é a alegria dos corações, é o sentido verdadeiramente da vida. Não tem outro. Tudo que vai contra o amor que está dentro do desamor, e Deus não é desamor, Deus não é vingativo, Deus não é punitivo. Deus não maltrata ninguém, ao contrário, Deus ama a loucura cada um de nós e nós temos um conceito errôneo demais, somos ignorantes demais quanto a isso. É preciso fazer experiência do amor de Deus. Se você olhar uma flor, ali tem como você fazer uma experiência de amor com Deus, porque quem pode confeccionar uma flor mais simples, mais pequenina, olha as pétalas, olha a cor, olha por que razão ela nasce, olha por que razão ela abre, sinta o cheiro da flor, olha porque a razão de tudo, tudo tem uma razão, servir o homem. Servir o homem. E quando o homem é castigado, ele simplesmente vai sendo levado pela sua humanidade, pela nossa falta de fé, vai sendo levado à vingança, vai sendo levado à malícia, à maldade, vai sendo levado a grandes revoltas, vai sendo levado à perversidade, vai sendo levado ao ódio. E Deus sabe disso. Não que Deus usa o método de amar por isso. Não, Ele ama porque Ele ama. Ele ama porque Ele é o amor. Ele ama porque Ele é o céu. Ele ama porque tudo é por amor. Tudo é amor. O desamor, as brigas, as divisões, os gritos, a raiva, o ódio, a morte, as bebedeiras, os vícios, o pecado, tudo é o homem, é o homem, é o homem. Tudo tem como origem nossos primeiros pais biológicos, que abriu a porta biológica, onde todos que por ali passam entram num caminho de pecado, pecados voluntários, pecados involuntários. Muitos pecam porque amam pecar. Estes são realmente aqueles que contrariam e faz Deus chorar de tristeza, porque Deus não te criou para o pecado, mas aqueles que pecam porque somos pecadores, mas pecamos e não gostamos de pecar e corremos para o confessionário, nós arrependemos, nós fazemos exame de consciência, nós queremos mudar de vida. Este sim alegra a Deus, é o filho pródigo, é aquele que Deus aguarda, que Deus espera. Mas Deus quer todos salvos, por isso Jesus fala na palavra de hoje, no Evangelho: eu vim para que as ovelhas tenham vida e as tenham em abundância. O amor de Deus é exagerado. Por isso,
Não fique tecendo orações pedindo a Deus coisas efêmeras, passageiras, coisas que enferrujam, coisas que acabam, coisas que envelhecem, mas peça a Deus aquilo que te rejuvenesce, o Espírito Santo de Deus que santifica, o Espírito de Deus que vai nos tirando toda a força gravitacional do mundo e vai nos fazendo levitar para aproximarmos mais do coração de Jesus, que nos aguarda no alto. Obrigado, Jesus, pelo amor que o Senhor tem por mim, por cada um de nós. Obrigado por nos ensinar, Jesus, mesmo para as pessoas mais ignorantes das disciplinas do mundo, o Senhor ensina e fala do amor. E todos nós sabemos que Santo Agostinho disse: ame e faça o que quiseres, que significa amando, tudo nós podemos, os animais amam, o carinho dos animais com os filhotes, a defesa, enfim. Tudo diz respeito, está interligado, e tudo isso que essa massa de ar que cobre a atmosfera da Terra é amor. Obrigado porque o Senhor nos mergulhou no aquário e nós vivemos e temos que viver e deveríamos falar, gritar a pleno pulmões a cada um que temos que amar, que precisamos amar o mais rapidamente possível. Amar para glorificar a Deus, amar para alegrar a Deus, amar para alegrar o coração da Virgem Maria, que pede sem cessar que convertamos, que mudemos de vida, que rezemos, que glorifiquemos. Nossa Senhora cantou Magnífica, e o Magnífica pode ser cantado, rezado todo dia. Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Criador, meu Salvador e meu Santificador, porque olhou para minha pobreza. Doravante muitas gerações me proclamarão bem-aventurado, porque o Senhor realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos que o temem. Ele manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, despediu de mãos vazias o rico e encheu a mão do indigente. Acolheu Israel, acolheu a mim, acolheu eu, pecador, travesti na igreja, e mudou radicalmente minha vida ali dentro. Acolheu Israel, conforme prometera a nossos pais, em meu favor, em favor de Abraão e sua posteridade, da qual faço parte para sempre. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.